Você já se perguntou por que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Parece um quebra-cabeça, não é? Como pode um Deus de amor desprezar algo tão inerente à nossa natureza humana? Bem-vindos a uma jornada que vai desvendar esse paradoxo, revelando a beleza do amor divino e a seriedade de sua justiça. Para entender o ódio de Deus pelo pecado, precisamos primeiro definir o que é pecado. A palavra pecado vem do termo grego hamartia, que significa errar o alvo. Imagine um arqueiro mirando em um alvo, mas errando repetidamente. O pecado é isso, um desvio do padrão perfeito de Deus, uma transgressão de sua lei e uma quebra de nosso relacionamento com Ele. Romanos 3:23 nos lembra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém está isento. Nossa história começa no Jardim do Éden. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, viviam em perfeita harmonia com Ele. Mas a serpente, astuta e enganadora, plantou uma semente de dúvida em seus corações. Será que Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1. A tentação os consumiu, e eles escolheram desobedecer a Deus comendo do fruto proibido. Aquele ato de desobediência, o pecado original, teve consequências devastadoras. A pureza foi manchada, a inocência perdida, e a separação entre Deus e a humanidade se instalou. O pecado original não é apenas uma história antiga, é a raiz da nossa natureza pecaminosa, transmitida de geração em geração. Como diz o Salmo 51, versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que fui concebido. Alguns teólogos acreditam que o pecado original não é apenas uma questão de herança, mas também uma inclinação para o pecado que reside em cada pessoa. Deus, em sua santidade e justiça, odeia o pecado porque ele é a antítese de tudo o que ele é. Ele é perfeitamente puro e justo, e o pecado é uma afronta direta à sua natureza. O pecado não é apenas uma violação de regras, é uma ofensa pessoal contra Deus, que é amor e justiça. O pecado causa dor, sofrimento e destruição em nossas vidas, relacionamentos e no mundo ao nosso redor. Como diz o Salmo 5:4, pois tu não és um Deus que se agrada com a impiedade, contigo o mal não pode habitar. Há um pecado que ressoa no coração de muitos crentes com apreensão, o pecado imperdoável. Mateus 12:31-32 nos adverte: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Este pecado não é um lapso momentâneo, mas uma rejeição consciente e persistente do testemunho do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Não é um pecado cometido por ignorância ou fraqueza, mas uma rejeição deliberada e maliciosa da verdade. Se você está preocupado em ter cometido o pecado imperdoável, provavelmente não o cometeu, porque o verdadeiro culpado não se importaria com isso. Mas há esperança. Não estamos condenados a viver sob o domínio do pecado. Podemos vencer o pecado reconhecendo nossa necessidade de ajuda, arrependendo-nos de nossos pecados e confessando-os a Deus, buscando seu perdão e limpeza. A fé em Jesus Cristo é o caminho para o perdão e a libertação do pecado. Ele carregou nossos pecados na cruz, pagando o preço para nos libertar da escravidão do pecado. E o Espírito Santo nos capacita a resistir à tentação e a viver uma vida que agrade a Deus. 1 Coríntios 10:13 nos assegura: nenhuma tentação te sobreveio que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando você for tentado, Ele também fornecerá uma maneira de sair para que você possa suportá-lo. E aqui está o cerne do mistério. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Seu amor é incondicional, não baseado em nosso desempenho ou bondade, mas um presente gratuito oferecido a todos. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós, para que pudéssemos ter vida eterna. João 3,16 declara: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, favor e merecido. Isso é misericórdia, compaixão e perdão, apesar de nossos pecados.
Deus não quer que permaneçamos separados dele por causa do pecado. Ele deseja nos reconciliar consigo mesmo e nos restaurar à comunhão. Uma das histórias mais comoventes da Bíblia ilustra esse amor paradoxal. Em João 8, uma mulher é apanhada em adultério e trazida a Jesus. Seus acusadores, cheios de justiça própria, exigem que ela seja apedrejada conforme a lei. Mas Jesus, com sabedoria e compaixão, se inclina e escreve na terra. Então, ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. João 8:7. Um a um, os acusadores se retiram, até que apenas Jesus e a mulher permaneçam. Jesus pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? João 8:10. Ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus declara: eu também não a condeno. Vá agora e abandone sua vida de pecado. João 8:11. Jesus não aprovou o pecado da mulher, mas ele a amou o suficiente para oferecer-lhe perdão e uma nova oportunidade. Ele a desafiou a deixar sua vida de pecado, a abraçar uma vida de pureza e retidão. Esta história é um exemplo poderoso de como Deus ama o pecador, oferecendo perdão, restauração e um caminho para longe do cativeiro do pecado. Deus odeia o pecado por causa de sua natureza destrutiva e sua oposição à sua santidade. Mas ele ama você, o pecador, porque ele deseja redimi-lo e restaurá-lo ao seu propósito. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha se desviado, Deus está sempre pronto para recebê-lo de braços abertos. Abrace o amor e o perdão de Deus, arrependa-se de seus pecados e viva uma vida que o agrade. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, guiando, fortalecendo e amando você a cada passo do caminho.